Fala galera, estamos de volta e agora para nós resolvermos os exercícios da aula de Encontrando o Culpado. Eu já estou com os exercícios aqui na minha mão. Caso você não tenha, chegou aqui através do YouTube ou através de algum outro canal, acesse meu site gustavobussolotti.com.br, faça a inscrição no curso completo e você também terá acesso aí a todo o material e às videoaulas do curso. Eu lembro a você que o curso é completamente gratuito, então você não precisará pagar nem pelo material e nem pelas videoaulas. E vamos lá já para a primeira questão. Três irmãos, Zan, Zin e Zun, sempre estão juntos e têm um hábito bem esquisito. Para qualquer pergunta que alguém lhes faça, sempre dois deles dizem a verdade e o outro mente. Quando alguém lhes perguntou qual deles nasceu primeiro, eles responderam da seguinte forma: Zin nasceu primeiro, disse Zan. Eu não sou o mais velho, disse Zin. Zan é o mais velho, disse Zun. Qual deles é o mais velho e qual mentiu? Letra A. Zun é o mais velho e Zin mentiu. Letra B. Zan é o mais velho e Zun mentiu. Letra C. Zin é o mais velho e mentiu. Letra D. Zan é o mais velho e mentiu. Letra E. Zun é o mais velho e Zan mentiu. E agora a gente tem três irmãos, Zan, Zin e Zun. Cada um deles disse uma afirmação. Zan disse que Zin nasceu primeiro. Zin disse que eu não sou o mais velho. E Zun disse que Zan é o mais velho. O exercício quer saber de nós quem que é o mais velho e quem mentiu. A gente tem que duas pessoas disseram a verdade e que uma disse uma mentira. Então vamos focar aqui na nossa exceção. Eu vou dizer que Zan mentiu e vou dizer que Zin falou a verdade e Zun falou a verdade. Vamos ver se nós chegamos em alguma contradição. Zan mentiu ao dizer que Zin nasceu primeiro. Quer dizer que Zin não nasceu primeiro. Então, se a gente fosse colocar aqui, a gente tem Zan, Zin e Zun. Ele quer saber qual que é o mais velho. Através dessa proposição, diz que Zin não nasceu primeiro. Então, há a possibilidade de Zin ter nascido por último? Há, né? Depois eu tenho aqui, que é verdadeiro, que diz que Zin, eu não sou o mais velho. Se a gente tem que Zin não nasceu primeiro e Zin não é o mais velho, Zin é o do meio, concorda? E depois é verdadeiro que Zan é o mais velho. Então eu ficaria com essa possibilidade. Zan sendo o mais velho, Zin o do meio e Zun aqui no início. Não foi dito nada a respeito de Zun. Essa daqui é uma possibilidade? É uma possibilidade. Vamos testar agora para o Zin falando uma mentira e para o restante dizendo verdade. Zan disse que Zin nasceu primeiro. Então, na ordem, eu teria assim, Zin, depois. É mentira, dizendo, Zin, eu não sou o mais velho. Isso é mentira, quer dizer que ele é o mais velho? Então, tem a possibilidade de Zin ter nascido primeiro e depois ser o mais velho? Não tem como, né? Aqui a gente cai em uma contradição. A gente tem certeza que o Zin falou a verdade. Então agora eu vou julgar a última possibilidade, onde Zun é quem mentiu e Zan e Zin falando verdades. A mentira de Zun é que Zan é o mais velho. Então Zan não é o mais velho. Eu vou ter as possibilidades, Zan aqui ou Zan aqui. Mas eu não posso ter que ele é o mais velho. Depois eu tenho que é verdade que Zin diz, eu não sou o mais velho. Então eu vou ter aqui o Zin e aqui o Zin. Eu não sei se é Zan ou Zin. E depois eu tenho verdade dizendo que Zin nasceu primeiro. Então aqui eu risco o Zan, eu fico com a possibilidade do Zin. Aqui não tem o Zin e eu fico com o Zan e depois com o Zun. Então eu tenho duas possibilidades nesse exercício. Eu tenho a possibilidade do Zun estar falando uma mentira, e quando o Zun fala uma mentira, o mais velho é Zun. Depois eu tenho a possibilidade de Zan estar falando uma mentira, e quando ele mente, quem é o mais velho é o Zan. Então eu tenho assim, Zan e Zan, Zun e Zun.
Então, quando o Zan diz uma mentira, o mais velho é Zan. E quando o Zum diz uma mentira, o mais velho é Zum. Vocês entenderam o raciocínio dessa questão? Eu não caí de cara em uma contradição, por isso que eu testei hipóteses. Se eu tivesse aqui dizendo, eu tenho certeza que o mais velho é fulano, a gente já marcaria, mas eu não tenho. Eu tenho aqui, ó, na primeira proposição, no primeiro teste, que Zin é o do meio. Se Zin é o do meio e a gente tem que Zum nasceu primeiro, então o Zan é o mais velho. Então eu tenho duas possibilidades. Vamos buscar nas alternativas qual que é a alternativa correta. Se nós encontrarmos essas duas aqui, a gente tem então uma questão que provavelmente teria sido cancelada. Letra A, Zum é o mais velho. Quando o Zum é o mais velho, quem mentiu também foi o Zum. Na alternativa diz que quem mentiu foi o Zin. Está errado. Letra B, Zan é o mais velho e Zum mentiu. Também está errado, porque quando o Zan é o mais velho, quem mentiu foi o Zan. Letra C, Zin é o mais velho e mentiu. Eu não tenho nenhuma hipótese aqui o Zin sendo o mais velho. Letra D, Zan é o mais velho e mentiu. Aqui eu tenho essa possibilidade. Letra E, Zum é o mais velho e Zan mentiu. Repare que ele disse que Zum é o mais velho e Zan mentiu. Eu posso fazer esse cruzamento? Eu não posso, eu tenho que Zum é o mais velho quando Zum mentiu. No momento em que Zan mente, Zan é o mais velho. Então, gabarito nosso na letra D. Novamente, aquela questão, eu já disse anteriormente para vocês, onde a gente tem hipóteses. Igual aqui, eu tinha duas hipóteses. Nas alternativas, somente uma. Então, a gente conseguiria dar certeza de acordo com a alternativa D. E vamos passar agora para o segundo exercício, aplicado pela CES Gran Rio em 2008, na prova da Petrobras para o cargo de analista de sistema júnior. Existem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores, Lucas, Mariana e José. Sabe-se que a invasão foi efetivamente cometida por um ou por mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que, primeiro, se Lucas é inocente, então Mariana é culpada. Segundo, ou José é culpado ou Mariana é culpada, mas não os dois. Terceiro, José não é inocente. Com base nessas considerações, conclui-se corretamente que, letra A, somente Lucas é inocente. Letra B, somente Mariana é culpada. Letra C, somente José é culpado. Letra D, são culpados Mariana e José. Letra E, são culpados Lucas e José. Pessoal, no quadro aqui comigo, questãozinha da CES Gran Rio, é uma questão aplicada na Petrobras lá em 2008. E a gente tem, ó, primeiro, se Lucas é inocente, então Mariana é culpada. Segundo, ou José é culpado ou Mariana é culpada. E terceiro, José não é inocente. Pessoal, e essa mesma questão foi aplicada pela Fundatec em 2014 na Cefaz do Rio Grande do Sul. Dê uma olhada. Agora faça o seguinte. Troque Lucas por Cláudio. Aqui Mariana por Gerson. E José por Marcos. Se vocês fizerem essas trocas aqui, ó, onde eu tiver José eu colocar Marcos, onde eu tiver Lucas eu colocar Cláudio, e onde eu tiver Mariana eu colocar Gerson, a gente fica com a questão idêntica com a questão lá da Fundatec aplicada em 2014. Isso quer dizer que a Fundatec pegou a questão feita pela CES Gran Rio lá em 2008, copiou, trocou os nomes e aplicou na prova da Cefaz do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui, ó, que José não é inocente, então José é culpado. Se José é culpado, aqui é verdadeiro. Para eu ter um verdadeiro nessas proposições, aqui deve ser falso. Mariana é inocente. Eu coloquei que é falso porque aqui é um ou exclusivo. Se eu tiver verdadeiro com verdadeiro, isso daqui tudo será falso. Mas eu tenho que ter que essa proposição é verdadeira. Então aqui eu já tenho que é verdadeiro e aqui, então, consequentemente é falso. Cláudio eu não sei ainda, mas Mariana eu já sei que ela é inocente. Então aqui, ó, é falso. Se a implicação
a segunda proposição é falsa, obrigatoriamente a primeira deve ser falsa para o resultado ser verdadeiro. Então, Lucas será culpado. Então a gente chega aqui, José e Lucas são os culpados. Gabarito nosso na letra E. Eu trouxe esse exercício somente para vocês repararem como as bancas costumam copiar questões uma das outras. Isso acontece frequentemente. FGV 2008, Senado Federal, Polícia Legislativa Federal. Um crime é cometido por uma pessoa e há 4 suspeitos: André, Eduardo, Rafael e João. Interrogados, eles fazem as seguintes declarações: André, Eduardo é culpado. Eduardo, João é culpado. Rafael, eu não sou culpado. João, Eduardo mente quando diz que eu sou culpado. Sabendo que apenas um dos 4 disse a verdade, o culpado é: letra A, certamente André. Letra B, certamente Eduardo. Letra C, certamente Rafael. Letra D, certamente João. Letra E, não pode ser determinado com essas informações. Pessoal, no quadro aqui comigo agora, questãozinha da FGV, aplicado lá em 2008. E a gente tem que André disse que Eduardo é o culpado, Eduardo disse que João é o culpado, o Rafael disse que eu não sou o culpado e o João disse que o Eduardo está mentindo. A gente tem que um deles cometeu um crime, somente um, e um deles está mentindo. Então eu vou fazer aquele esquema. Vou supor que o André está falando uma mentira, o Eduardo, o Rafael e o João falam verdades. É mentira que o Eduardo é culpado. Se é mentira que o Eduardo é culpado, o Eduardo é inocente. Depois eu tenho verdade que João é o culpado. Cheguei no meu culpado. Depois eu tenho Rafael dizendo eu não sou o culpado. Isso é verdade, então ele é inocente. Aqui João disse que o Eduardo mente. O Eduardo está mentindo? Não, né? O Eduardo está falando a verdade. Então eu tenho uma contradição entre essas duas proposições. Então eu sei que o André não está mentindo, ele está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, a gente tem de cara que o culpado é o Eduardo. Vamos descobrir quem está mentindo. Então, ó, o culpado é o Eduardo. E agora resta para a gente descobrir quem está mentindo. Eu vou supor que quem fala mentira é o Eduardo. Então eu tenho aqui, ó, João é culpado. Se isso daqui é uma mentira, então o João é inocente. Depois eu tenho o Rafael falando que eu não sou o culpado. Quer dizer que ele é inocente, é uma verdade. E agora eu tenho o João falando que o Eduardo mente. Está correto? O Eduardo está mentindo? Está. Então está certo. E aqui o Eduardo é culpado, a gente tem então o nosso culpado. E a gente sabe que quem mentiu foi o Eduardo. Aqui o Eduardo foi tanto a pessoa que é culpada como a que mentiu. Então eu tenho aqui o Eduardo novamente. Se a gente procurar aí nas alternativas, a gente vai cair no gabarito nosso na letra B. Essa questão é muito parecida com a questão do cetro de 2013. Aquela questão onde a gente tinha o do cartão de crédito. A gente tinha uma pessoa dizendo que ela não tinha trazido o cartão de crédito, a gente tinha uma outra pessoa dizendo que uma pessoa não sabia o que falava, e aí depois 2 acusações diretas. Na verdade, se a gente pegar e trocar os nomes, a gente vai cair numa mesma resolução que aquela. Então foi outra questão que foi copiada em concursos posteriores. Essa daqui foi aplicada pela FGV em 2008 e a outra questão foi aplicada pelo cetro em 2013. Então, essa questão e a questão anterior eu trouxe somente para vocês repararem como que as bancas costumam estar aí reciclando questões, pegando questões de outras bancas, mudando alguns termos e trazendo em provas posteriores. FUNRIO, em 2009, na Polícia Rodoviária Federal. Um policial rodoviário deteve Carlos, João, José, Marcelo e Roberto, suspeitos de terem causado um acidente fatal em uma autoestrada. Na inquirição, os suspeitos afirmaram o seguinte: o Carlos disse, o culpado é João ou José. O João disse, o culpado é Marcelo ou Roberto. O José disse que o culpado não é Roberto. O Marcelo disse que o culpado está mentindo. E o Roberto disse que o culpado não é José. Sabe-se ainda que existe apenas um único culpado.
E um único suspeito sempre mente e todos os demais sempre falam a verdade. Pode-se concluir que o culpado é letra A, Carlos, letra B, João, letra C, José, letra D, Marcelo, letra E, Roberto. Galera, no quadro, uma questão aplicada pela FUNRIO lá em 2009, na Polícia Rodoviária Federal, e fica ligado que nesse ano de 2016 ou 2017 deve haver um novo concurso para a Polícia Rodoviária Federal com aí em torno de 1.500 vagas. Então é um concurso bem bacana, porém é um concurso bem concorrido também. A gente tem que Carlos disse que o culpado é João ou José, João disse que o culpado é Marcelo ou Roberto, José disse que o culpado não é Roberto, o Marcelo disse que o culpado está mentindo e o Roberto disse que o culpado não é José. A gente tem que apenas um está mentindo e os outros 4 falam a verdade e a gente busca o nosso culpado. Se eu dissesse para você começar chutando em alguma possibilidade aqui de quem está mentindo, em quem que você colocaria? No meu caso, eu colocaria em Marcelo, porque ele diz que o culpado está mentindo. São raras as exceções em que o culpado é a mesma pessoa do mentiroso. Então, se eu fosse começar chutando por alguém, eu chutaria aqui em Marcelo. Mas vamos começar lá por Carlos. Ele está mentindo e o restante fala a verdade. O culpado é João ou José. Isso daqui é uma mentira. Se isso daqui é mentira, o nosso culpado não é João e não é José. É a negação do ou. Então eu venho aqui em João e coloco que ele é inocente, e venho em José e coloco que ele é inocente. Agora, é verdade que o culpado é Marcelo ou Roberto. Então eu venho aqui em Marcelo, coloco o culpado, ou Roberto, coloco o culpado. Observe que aqui eu tenho um ou, então não estou dizendo que o culpado é este e é este. Eu vou deixar os dois marcados como culpados e ver se a gente elimina algum deles. José disse que o culpado não é Roberto. Isso quer dizer que o Roberto é inocente. Então eu apago o culpado dele e coloco o inocente. Repare que a gente ficou com Marcelo. Aqui, o culpado é Marcelo é verdadeiro. E aqui é falso. Isso no ou torna a proposição verdadeira? Torna, né? Basta que uma seja verdadeira para que eu tenha um resultado verdadeiro. Aqui, Marcelo. O culpado está mentindo. O nosso culpado é o próprio Marcelo. Só que quem está mentindo é Carlos. Então aqui eu tenho uma contradição entre essa proposição e essa. Eu não posso ter isso daqui. Então agora eu sei que esse daqui está falando a verdade. O culpado é João ou José. O culpado vai estar entre um dos dois. Agora eu vou supor que quem mentiu foi o João e o restante disse a verdade. Então, da primeira proposição, que a gente já tem certeza, o culpado é João ou José. Então, o nosso culpado está entre essas duas pessoas. Resta a gente descobrir quem que é. O culpado é Marcelo ou Roberto. Isso daqui é mentira. Se é mentira, o culpado não é nem Marcelo e nem Roberto. Os dois são inocentes. José disse que o culpado não é Roberto. Está correto, porque a gente já chegou que o Roberto é inocente. O Marcelo disse que o culpado está mentindo. Bom, eu tenho aqui agora a possibilidade dele ser culpado e dele estar mentindo. O João. Depois eu tenho que testar ainda para o José, porque eu não caí numa certeza. Eu não eliminei ainda a possibilidade de José. Dá uma olhada na última alternativa. Roberto disse que o culpado não é José. Agora eu posso afirmar que o culpado é João, porque a gente tinha duas possibilidades e a nossa última proposição matou aqui a dúvida que a gente tinha. Então, o culpado está mentindo, então eu tenho aqui que João é o culpado e ele está mentindo. Reparem que eu não caí aqui, que é uma mentira, né? Eu disse que poderia ser. Dificilmente a gente tem questões em que o culpado é a mesma pessoa que está mentindo. Normalmente as bancas tentam confundir a gente justamente com isso, com quem mentiu e com quem é culpado. Então eles trocam os nomes, colocam pessoas distintas. Só para concluir o exercício, vamos supor agora que quem mentiu fosse José, o culpado não é Roberto, a gente teria que Roberto é o culpado. Só que eu cairia em contradição com a primeira proposição, onde eu tenho que o culpado é João ou José. Então eu teria aqui esses dois possíveis culpados, mais um terceiro culpado. Isso eu não posso ter, então não pode ser José, que está mentindo. Se a mentira fosse de Marcelo agora, eu teria da primeira proposição que o culpado é João ou José.
Da segunda proposição, o culpado é Marcelo ou Roberto? Agora todo mundo é culpado aqui, né? Daqui eu tenho que um deles é culpado e daqui eu tenho que um deles também é culpado. Eu não posso ter dois culpados ao mesmo tempo, então não pode ser essa hipótese aqui que está mentindo. E na nossa última possibilidade, a gente cairia na mesma contradição entre a primeira e a segunda proposição. Então, a gente fica no gabarito nosso que João está mentindo e João é culpado. A letra que corresponde ao João é a letra B de bola. Então, é onde está o nosso gabarito. A FGV em 2010 no Badesc para o cargo de analista de sistemas. Certo dia, 3 amigos fizeram cada um deles uma afirmação. Aloísio, hoje não é terça-feira. Benedito, ontem foi domingo. Camilo, amanhã será quarta-feira. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois falaram a verdade. Assinale a alternativa que indica corretamente o dia em que eles fizeram essas afirmações. Letra A, sábado. Letra B, domingo. Letra C, segunda-feira. Letra D, terça-feira. E letra E, quarta-feira. Pessoal, no quadro comigo, questãozinha da FGV. Questões com datas e com dias da semana são questões muito bacanas, eu gosto bastante. A gente tem a Luísa falando que hoje não é terça-feira, Benedito dizendo que ontem foi domingo e Camilo dizendo que amanhã será quarta-feira. Vamos dar uma olhada nas possibilidades que a gente tem aqui. Hoje não é terça-feira, pode ser qualquer dia da semana. Se ontem foi domingo, então hoje é segunda-feira. Camilo disse que amanhã será quarta-feira. Então, o dia que ele disse isso foi numa terça. A gente tem ainda que um disse uma mentira e os outros dois falaram a verdade. Então, eu vou começar supondo que esse daqui foi o que mentiu e os outros dois disseram a verdade. Aloísio mente ao dizer que hoje não é terça-feira. Então, o dia que ele disse isso foi na terça. Depois eu tenho que é verdade que ontem foi domingo. Bom, se ele disse na terça, ontem foi domingo? Não, porque teria que ser numa segunda. Então aqui a gente já tem uma contradição. Se a gente colocou que a Luísa mentiu e caiu uma contradição, então o que ele disse é verdade. Hoje não é terça-feira. Então no nosso gabarito, a gente já pode ir lá e riscar terça-feira. Agora, a mentira ficará entre um desses dois aqui. Eu vou supor que Benedito está falando a mentira. Hoje não é terça-feira, então pode ser qualquer dia da semana. Agora, a mentira de Benedito é que ontem foi domingo. Bom, se ontem foi domingo é mentira, então a única possibilidade é de hoje não ser segunda. Pode ser qualquer dia da semana, menos segunda. A verdade de Camilo é que amanhã será quarta-feira. Observe o seguinte, amanhã será quarta-feira. Ele disse isso numa terça. Benedito falou que ontem foi domingo, mas o que ele disse é uma mentira, então está correto. Eu teria que ter aqui qualquer dia menos uma segunda-feira, então eu caí na terça. E a verdade de Aloísio é que hoje não é terça-feira. Essas duas entram em contradição. Porque se amanhã será quarta-feira, então hoje é terça. Só que a primeira proposição diz que hoje não é terça-feira. Então eu não posso ter no gabarito terça-feira. Resta pra gente que quem está mentindo é Camilo. E aqui é verdade, e aqui é verdade. Somente da proposição do meio a gente já consegue tirar. Ontem foi domingo, isso é uma verdade. Se ontem foi domingo, hoje é segunda. Então, o gabarito nosso, segunda-feira, está na alternativa C. Nosso gabarito aqui na letra C. Vocês compreenderam? Quando eu supus que a Luísa estava falando uma mentira, eu tive uma contradição entre essas duas, porque eu caí aqui que era segunda-feira e aqui que era terça-feira. Na hora que eu coloquei que Benedito estava mentindo, eu caí uma contradição entre essas duas, onde uma dizia que era terça-feira e a outra dizendo que não pode ser terça. E aqui eu tenho realmente o nosso gabarito. E da proposição do meio eu tirei o dia da semana que ele disse. Ontem foi domingo, então hoje é segunda. Se é segunda, hoje não é terça-feira. Está correto porque hoje é segunda. E aqui amanhã será quarta-feira, é a nossa mentira, porque amanhã na verdade será terça. Questão aplicado pela ESAF em 2010 no MPOG para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.
há 3 suspeitos para um crime e pelo menos um deles é culpado. Se o primeiro é culpado, então o segundo é inocente. Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado. Se o terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo. Se o segundo é culpado, então ele não é o único a sê-lo. Assim, uma situação possível é: A. Os 3 são culpados. Letra B. Apenas o primeiro e o segundo são culpados. Letra C. Apenas o primeiro e o terceiro são culpados. Letra D. Apenas o segundo é culpado. Letra E. Apenas o primeiro é culpado. Pessoal, de volta aqui comigo, questãozinha da ESAF. E sempre que a gente tem uma questão da ESAF, a gente já fica um pouco mais alerta, porque a ESAF não costuma trazer exercícios muito simples. A gente tem a primeira informação, que se o primeiro é culpado, então o segundo é inocente. Depois a gente tem que se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado. Depois nós temos que se o terceiro é inocente, então não é o único a sê-lo. E eu tenho que se o segundo é culpado, então não é o único a sê-lo. E essa questão é muito bacana porque ela mistura 2 conceitos. Ela mistura encontrando o culpado, onde eu tenho que achar quem que é o culpado, quem que é o inocente, juntamente com a álgebra de proposições. Observe que eu tenho aqui implicações. O C, então. Para eu conseguir resolver esse exercício, eu terei que ter que todas essas proposições sejam atendidas, ou seja, que todas elas sejam verdadeiras, e eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro suspeito aí de ser culpado. O primeiro tem 2 possibilidades, dele ser culpado ou dele ser inocente. Vamos começar supondo que ele seja o nosso culpado. Se o primeiro é culpado, é verdadeiro. Então, o segundo é inocente? Repare o seguinte, a nossa tabela verdade da implicação possui a seguinte cara. Então eu estou no caso onde a primeira proposição é verdadeira. Eu estou olhando aqui e aqui. Se a segunda proposição for verdadeira, eu chegarei no resultado verdadeiro. Aí tudo bem. Agora, se a segunda for falsa, eu cairei na possibilidade dele ser falso. E eu não posso ter isso. Então, obrigatoriamente, a nossa segunda proposição é verdadeira. E diz que o segundo é inocente. Então, eu teria um culpado, o segundo inocente. Agora eu tenho, se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado. Eu já tenho a informação do segundo que ele é inocente. Então, ele é o culpado? É falso. Vamos olhar novamente para a tabela. A gente tem uma implicação onde a segunda proposição é falsa. Eu estou olhando para esses casos agora, para a segunda e para a última linha da tabela. Quando a segunda proposição é falsa, eu tenho que ter obrigatoriamente a primeira também sendo falsa para chegar em um resultado verdadeiro. Porque se a primeira for verdadeiro, eu cairei aqui no caso do vai na festa e é falso. Então, isso daqui é falso. Dizer que o terceiro é inocente é falso é a mesma coisa de dizer que ele é culpado. Agora a gente tem que atender as 2 últimas proposições. Se o terceiro é inocente, isso daqui é falso, porque ele é culpado, então não é o único a sê-lo. Eu tenho uma implicação onde a primeira parte é um falso. Eu estou olhando para as 2 informações aqui, ó, falso e falso. Independente do resultado lógico da segunda proposição, esse resultado sempre será verdadeiro. Então isso daqui ó, não me interessa, pode ser verdadeiro, pode ser falso, que isso daqui já estará atendido. Mesmo caso da última proposição, eu tenho aqui, ó, se o segundo é culpado, ele é inocente, né? Então isso daqui é falso, então não é o único a sê-lo. Independente do resultado lógico dessa última proposição, isso daqui será verdadeiro. Então eu fico com o caso onde uma possibilidade é ser o primeiro culpado, o segundo inocente e o terceiro culpado. Vamos ver se a gente tem no gabarito? Letra A, os 3 são culpados, não pode ser. Letra B, apenas o primeiro e o segundo são culpados, não pode ser. Letra C, apenas o primeiro e o terceiro são culpados. Aqui a gente tem o gabarito da nossa questão. Letra D, apenas o segundo é culpado. E letra E, apenas o primeiro é culpado. Então vocês viram que eu saí supondo que o primeiro era culpado e consegui desenvolver o restante do exercício. A outra possibilidade seria eu supor que o primeiro era inocente e tentar resolvê-lo da mesma forma que eu fiz aqui. Tente fazer isso em casa.
você cairá que não é possível determinar que o segundo é culpado ou inocente e nem se o terceiro é culpado ou inocente. Então a única possibilidade mesmo vai ser essa daqui, com o primeiro sendo culpado. Questão aplicado pelo CESP em 2013 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de oficial de controle externo. Um delegado, ao interrogar os servidores A, B, C, D e E, em que A e D são homens e B, C e E são mulheres, suspeitos de fraudar um processo licitatório, houve as seguintes declarações. Primeiro, o culpado é E ou D, disse B. Segundo, o culpado é um homem, disse E. Terceiro, se B é culpado, então C é inocente, disse D. Com base nessa situação hipotética e sabendo que somente um dos servidores participou da fraude, julgue os itens seguintes como certo ou errado. Primeiro, a afirmação de D é equivalente a se C é culpado, então B é inocente. Segundo, se D disse a verdade, então B é culpado. Terceiro, a negação da afirmação de B pode ser corretamente expressa por nem E nem D são culpados. Quarto, a afirmação de D é equivalente a B ou C é inocente. Eu não sou culpado e coloco como falso. Se Jaime disse que não é culpado é falso, quer dizer que ele também é culpado. Cheguei no sinal.